O filme era fictício, né? Mas, né, sobre, né, um filme, né, com atores de verdade. Então, de repente, no futuro vai ser. Mas é uma medida irreversível, um transplante de coração, um transplante de algum órgão assim, né? Mas o que é que seria mais irreversível do que a morte? Aí é aquela situação, você tem que ter uma ponderação de valores. Então, de qualquer jeito, eu fiquei um pouco, né, traumatizado com essa troca, mas eu gostei muito quando eu vi esse enunciado demonstrando que é a maturidade. Você não pode entender que aquilo é intransponível. Não é uma exigência, mas dependendo do caso, se for uma situação no qual o interesse em jogo é maior, você tem que conceder a tutela provisória, mesmo que os efeitos sejam irreversíveis. Então, é, né, interessante, gostei dessa determinação. Né? Pronto. Agora, essa é uma curiosidade imensa. Né? Nós acabamos de ver aqui, cadê? Esse foi o parágrafo terceiro, né? Vamos agora para o artigo 301. Esse é interessante porque esse artigo ele foi feito como uma poesia. E, na realidade, uma grande homenagem a todos nós. Por quê? Porque esse artigo trata, mencionando aí, o que hoje interpretamos como medidas cautelares nominadas. Veja que ele fala aqui em arresto, ele fala em sequestro, ele fala em arrolamento de bens, em registro de protesto contra alienação de bem, e depois ele fala em qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Só estranho aqui essa expressão aqui, eu não sabia nem que existia, né? Asseguração, né? Foi o que o legislador utilizou, escolheu. Pois bem, qual é a questão aqui? Ele utilizou expressões que hoje conhecemos. Por quê? Porque nós conhecemos o CPC de 73. Só que esse novo CPC de 2015 não menciona, não conceitua, não prevê requisitos de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto. Então, o texto aqui está fazendo referência a institutos que vão existir apenas na nossa memória, mas não numa disciplina legal em vigor. Porque a disciplina legal do arresto cessa de existir em março. E o novo CPC não conceitua o arresto, não define o que é arresto, não dá os elementos, os requisitos, só menciona. Então, eu acabei refletindo, entendendo que esse artigo 301 é um artigo que foi escrito, a sua redação, numa homenagem a todos nós, porque com o seu texto, sabe o que isso nos transforma? Isso nos transforma em guardiões da memória do CPC de 73. Verdade, nós somos guardiões. Sabe por quê? Porque sabe o que vai acontecer daqui a uns 10 anos? Vai entrar lá no escritório, no gabinete lá, um estagiário vai olhar para você, né? E vai primeiro perguntar, me diga uma coisa, na sua época o processo papel era? Era papel, era? Aí você vai dizer, não, era porque quando você for explicar, você já vai entender. Ih, esse cara é jurássico, esse cara é jurássico. E aí ele vai olhar para você, me diga aqui, eu estava lendo o CPC nosso, e tem uma expressão lá, arresto. O que é isso? E você vai ter que explicar, porque ele não vai saber não, Dani. Ele não vai saber não, porque ele nunca vai ter estudado o arresto. Nós estudamos, mas ele não vai estudar. Porque você não estuda. Tem vários institutos, o CPC de 39, que de vez em quando a gente até utiliza a referência. Vocês estudaram o CPC de 39? Não. A gente conhece eles por aqueles que atuaram antes do CPC de 73. Então, na realidade, quem vai ter que explicar o que é arresto e sequestro, quem vai fazer distinção é você, Napoleão. Você vai ter que mostrar aquele estagiário. Não, o arresto é aquela medida cautelar que se destina a garantir a viabilidade de uma futura execução por quantia certa. E o sequestro é aquela medida cautelar que almeja viabilizar a futura execução de entrega de corpo. Você vai ter que fazer essa distinção, porque o novo CPC não faz. E se você for olhar para ele e dizer, vai olhar no CPC de 73, ele vai olhar para você, o quê? Né? Aquilo ali, aquela velharia, aquilo que não existe mais, só quer saber do novo. Então você vai ser o guardião do arresto, do sequestro, do arrolamento de bem. E o legislador fez isso. Olha como ele foi bonitinho. E ainda ele colocou aqui outra medida idônea. Porque quando você coloca e outra medida idônea, na realidade você está dizendo isso aqui é só para exemplificar, só para pontuar. Né? Qualquer medida serve, quando necessária, para poder, então, materializar aquela tutela de urgência de natureza cautelar. Então, esse dispositivo, eu acho que, né, ele tem essa conotação, né, saudosista, né, em relação ao que será o CPC, né, novo em relação ao CPC antigo. Porque arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto, só tem aqui a expressão. O resto do CPC nem menciona.
Nem menciona. O que não deixa de ser uma curiosidade. No fundo, eu acho que isso pode até ter sido um acidente, sabe por quê? Porque tinha, numa das versões da Câmara, a definição, não tinha os requisitos, mas tinha dizendo o que era o arresto, o que era o sequestro, tinha parágrafos, né? Mas isso não passou. Não passou quando foi aprovado o texto final no Senado, então ficou só as expressões e, com isso, a sua responsabilidade como guardião da memória do CPC de 73, né? Aí, então, olha, arresto, sequestro, rolamento de bens, registro, tudo isso aqui, né, é uma relação exemplificativa, porque o importante é o que for necessário de medida para assegurar o direito. Essa expressão aqui de asseguração do direito. Responsabilidade por prejuízo, já tinha mencionado para vocês. Olha o artigo 302. Ele menciona, né, independentemente da reparação por dano processual, esse dano processual é aquele decorrente da litigância de má-fé, da deslealdade, né, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, e aí prevê aí 4 incisos, descrevendo situações que, se ocorrerem, vão gerar essa responsabilidade civil objetiva. Não está dependendo aqui de dolo ou culpa, depende apenas da ocorrência de um desses elementos. Se a sentença for desfavorável a quem foi beneficiado pela tutela provisória, se for obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, mas não foi fornecido os meios para assegurar a citação da parte adversa, se ocorrer a cessação da eficácia em qualquer das hipóteses legais, se o juiz acolher prestação ou decadência, qualquer uma dessas 4 hipóteses, se ocorrer, significa que aquele que foi beneficiado pela tutela provisória não venceu ao final, não recebeu a tutela definitiva. E, se isso implicou o recebimento da tutela provisória em prejuízo para o seu adversário, você vai ter que ressarcir esse adversário pelos prejuízos provocados. É o risco do jogo. Ganhou, recebeu a tutela provisória, assuma o risco. Que se qualquer uma dessas 4 situações ocorrer e a outra parte sofreu prejuízo, você terá que ressarcir aquela parte pelo prejuízo provocado. É esse o raciocínio por trás desse dispositivo, que prevê, inclusive no parágrafo único, né, que essa indenização seria devida pelo beneficiário à parte adversa que sofreu prejuízo, né, vai ocorrer nos mesmos autos, né, em que a medida tivesse sido concedida. Agora, isso aqui não é uma inovação não, viu, doutores? Porque se nós formos ver, o artigo 811 do CPC prevê essa responsabilidade objetiva também. Isso aí hoje já existe, olha. Opa, diga. Mas aí o senhor entende que elas não poderiam conceder de ofício. Nesse caso, quem é que ficaria responsável? O juiz concede... Ótima pergunta. Olha como era esperta, olha como era esperta, né? Eu não sabia que era filha de Ana, não. Só soube agora que era filha de Ana. Muito bem, puxou a mãe. Veja, você fez uma pergunta interessantíssima. Se o juiz pode conceder ofício, como é que ele pode atribuir àquela parte que foi beneficiada essa responsabilidade objetiva? Isso foi um dos argumentos que o Fred D. utilizou nessa nossa conversa por WhatsApp, né? Ele tem 2 argumentos. Tem esse e ele tem o do princípio da congruência. Ele acha que, se o juiz conceder ofício, o juiz estaria violando o princípio da congruência, porque não estava dentro do pedido do réu, do postulante, esse pedido, se o juiz concedeu de ofício. O que eu, pessoalmente, discordo. Porque você tem que pedir a tutela. A forma como a tutela é entregue, o juiz é que vai dizer. Não é como o cara pedir o julgamento antecipado da lei. O juiz faz de ofício porque é uma forma de entrega. Então, esse argumento eu rebato dele. Agora, esse outro argumento é um bom argumento. Como é que você pode atribuir a responsabilidade da outra parte se, né, o juiz deu de ofício e a parte não requereu? Eu tenho uma forma pragmática para você solucionar isso. O próprio texto do CPC diz que se o juiz, né, for conceder de ofício, ou for decidir algo de ofício, ele antes tem que ouvir as partes. É o dever de consulta, né? Então, o que é que eu entendo? Nesses casos, a não ser numa situação que é vida ou morte daqui a 5 minutos, né? Eu acho que, se o juiz entende que é situação para atuar de ofício, ele deve informar as partes. Ele deve, olha, está evidenciado os autos, esse quadro, interpreto como uma hipótese de atuação de ofício. Porque tanto ele permite à parte adversa, eventualmente, apresentar um argumento contra, não, doutor, não faça isso porque ocorreu isso, como também ele oferece oportunidade ao beneficiário de recusar, se ele não quiser assumir essa responsabilidade. Então, eu interpreto que a atuação de ofício deve vir acompanhada, sempre que possível, que é a regra, né, dessa prévia comunicação às partes. Tanto para deixar, né, a parte adversa
ciente, porque eventualmente ela pode apresentar um dado que o juiz não sabe ainda. O juiz vai conceder ofício, mas aí então o réu vai apresentar, não, doutor, mas olha essa situação. Aí, opa, eu não sabia disso. E aí ele recua. Ou então ele oferece ao autor a oportunidade. Não quer assumir essa responsabilidade? Manifeste-se. Porque se você silenciar, você anuiu a essa minha atuação de ofício. É assim que eu me resolvo. Na verdade é isso. A pergunta é, a quem beneficia? Se for ele o beneficiário, ele assim, isso é igual a dinheiro em sua conta no banco. Ah, está na minha conta. É meu, não é. Você sabe que não é seu, não pode. Então, se ele não queria esse benefício, ele recusasse com essa manifestação. Mas se ele aceitou, assumiu. Perfeito. Exatamente. Esse é o raciocínio que eu tenho também. Então eu resolveria dessa maneira. Né? Mas de qualquer jeito não é novidade, né? Porque nós temos aqui, né, o artigo 811 do atual CPC já prevendo uma sistemática muito semelhante. Se você comparar os dispositivos, são praticamente, né, idênticos. Né? E o parágrafo único dizendo que a indenização será liquidada, né, nos próprios autos sempre que possível. Que é também, basicamente, o que nós temos no, né, artigo 811 do atual CPC, que também estabelece essa liquidação nos próprios autos da demanda no qual foi encontrado. Então, essa é em relação à questão da responsabilidade, né, pelo dano. Pronto. Essa parte aqui, deixa eu só voltar aqui, que acaba 302, é a parte envolvendo as disposições gerais da tutela de urgência. Que eu expus agora para a gente conhecer a tutela de urgência. Vamos agora pular aqueles dois procedimentos antecedentes, tanto aquele que almeja a tutela de urgência antecipada, como aquele que almeja a tutela de urgência cautelar, para então examinar já de imediato a tutela da evidência, porque aí fica mais fácil, eu acho que didaticamente é melhor, para a gente compreender a diferença entre tutela da evidência e tutela de urgência. Tutela de urgência acabamos de ver. Vimos que ela exige probabilidade do direito, mas o fundamento maior mesmo é a ideia de ameaça ou risco. Ou risco de dano, ou então risco de inutilidade do processo. Agora, a tutela de evidência é diferente. O fundamento concessivo é, de fato, diferente. Está aqui o dispositivo, né, que efetivamente trabalha todo a seção aqui, todo o título, desculpe. Que o título da tutela de evidência mas é um único artigo. Um artigo tem um caput, 4 incisos e um parágrafo único. Né? Vamos ver o texto, porque é um texto bastante interessante. Primeiro, o caput. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, e aí ele prevê os 4 incisos. Aqui é importante apenas destacar o seguinte, veja, ele está autorizando o juiz a conceder a tutela de urgência, né, liberando ele de demonstrar a existência do perigo in mora. Não é que não existe o perigo in mora, é que o postulante da tutela provisória não precisa demonstrar que há. Porque o perigo in mora presume-se existente a partir do momento no qual qualquer uma dessas 4 hipóteses de evidência são caracterizadas. Então, não há nenhuma necessidade de demonstrar que há risco ao resultado do processo ou que há perigo de dano, porque isso é interpretado como automático. Basta caracterizar uma dessas 4 hipóteses para automaticamente se interpretar como existente o perigo in mora. Esse é o raciocínio que o legislador adotou. Ele não está dizendo que não haverá, está dizendo que dispensa-se a demonstração. Haverá, então, uma interpretação de que, de fato, existe esse perigo in mora em cada uma dessas 4 hipóteses apresentadas. A dispensa aqui é apenas a demonstração do perigo in mora, porque o perigo in mora será interpretado como existente em qualquer uma dessas 4 hipóteses. E vamos ver as 4 hipóteses agora. São 4 incisos. O primeiro, vocês já viram antes. Desculpa, antes disso. Discutir novamente. Concessão de ofício é admissível na tutela da evidência? Eu discuti com você na tutela de urgência. Na tutela da evidência curiosamente, aqui eu tenho enfrentado poucas resistências nos colegas com quem eu tenho debatido. Eles têm maior restrição na tutela de urgência, mas na tutela de evidência, como é uma situação de alta probabilidade de vitória, eles acham que essa alta probabilidade de vitória é justificativa suficiente para permitir que o juiz haja de ofício. Aí vários colegas com os quais eu conversei que entendem que não é cabível a atuação de ofício na tutela de urgência, quando se trata da tutela da evidência, eles são mais receptivos a essa ideia da possibilidade de atuar. Mas é outra pergunta que eu faço para a gente refletir e depois decidir, porque certamente essa questão será debatida. Então, né,
aqui, a questão de ofício, vamos ver as 4 hipóteses. Hipóteses que o legislador tipificou como situações de alta probabilidade de vitória da parte postulante. Esse é o raciocínio dele. Ele dispensa a demonstração do perigo in mora, porque em qualquer uma dessas 4 hipóteses, ele entende que é altíssima a probabilidade de vitória daquele que está postulando a respectiva tutela provisória. Esta é a primeira. Conduta abusiva. Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Esse aí você vai dizer, eu já vi isso em algum lugar. Já viu mesmo. Porque o artigo 273, no inciso 2 do CPC, prevê exatamente isso. Veja aqui, ó. Como uma daquelas 2 opções, ou película in mora ou a conduta abusiva para se conceder antecipação tutela. Fica caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. O que era uma causa de concessão da antecipação tutela no atual CPC se tornou, então, uma hipótese prevista como de evidência do direito para a concessão da tutela da evidência. Por que o legislador previu essa hipótese aqui como uma hipótese que demonstra alta probabilidade de vitória da parte postulante? Porque o legislador entende que se a parte adversa está esperneando, se está abusando do seu direito de defesa, se está agindo de forma procrastinatória, é porque sabe que vai perder. Esse é o raciocínio do legislador. Aquele que quer evitar o julgamento final é aquele que acredita que vai perder, que não acredita na sua tese, que acredita que a outra tese é a que vai prevalecer. E isso demonstraria alta evidência do direito da parte postulante. Você pode dizer, também não tem um caráter punitivo, não deixa de ter uma feição punitiva, uma espécie de sanção, porque você está punindo aí o abuso de direito, você está punindo aí o manifesto propósito protelatório, mas a ideia da punição é secundária, porque como é uma tutela da evidência, o que importa é uma situação que descreve a alta probabilidade de vitória da parte postulante. E o que demonstra aqui a alta probabilidade de vitória da parte postulante é o raciocínio simples de que quem está procrastinando, quem está abusando é aquele que não quer que o processo chegue ao fim. Ele não quer que o processo chegue ao fim porque ele acha que ele vai perder e acha que o outro que vai ganhar. É esse o raciocínio, puro e simples. Então, o legislador tipificou como hipótese de evidência do direito essa conduta abusiva da parte ré. É o primeiro inciso dos 4. Esse segundo inciso aqui, eu vou ser sincero, eu não gostei. Eu não gostei. Porque eu achei que o legislador ele foi muito tímido, muito conservador. Ele podia ter feito de uma forma muito mais abrangente, mas ele limitou, ele previu que também é uma hipótese de evidência do direito da parte postulante quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, ou seja, só existe prova documental para demonstrar o quadro fático descrito pela parte postulante, e existir tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Foi muito restritivo o legislador, muito. Porque, veja, tudo bem que ele exige aquelas situações no qual você prova tudo documentalmente. Até eu fico calado até com isso, Dani. Eu fico calado. Mas ele falar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos vai depender se esse incidente de julgamento de demandas repetitivas pegar. Se for algo que vai... A gente não sabe ainda se vai funcionar bem. E mais, ele limitou a súmula vinculante. Nós temos poucas súmulas vinculantes. Por enquanto, pelo menos, apenas o STF pode ter súmula vinculante. Eu sei que tem um projeto de emenda à Constituição que prevê que o STJ poderá ter súmula vinculante, né? E há a ideia de preparar uma emenda à Constituição, um projeto de emenda à Constituição, também prevendo que o TST poderia editar súmula vinculante. Mas, por enquanto, pelo menos, é só o STF. Ele podia ter dito súmula. E súmula. Hoje, jurisprudência consolidada. Aquele foi muito conservador. Ainda bem, como eu disse a vocês, ainda bem que nós estamos construindo um novo modelo processual, mediante nossa interpretação. E vejam aqui, curiosamente, qual foi a interpretação dada a este dispositivo aqui, né? A este dispositivo aqui, por esses enunciados da Infam. É possível a concessão da tutela da evidência prevista no inciso 311, inciso 2, quando a pretensão autoral estiver de acordo com orientação firmada pelo STF em sede de controle arbitrário de constitucionalidade ou com tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente do caráter vinculante.
já temos uma interpretação muito mais extensiva do que a letra da lei. Veja que a letra da lei está dizendo o quê? Súmula vinculante. E a interpretação que vimos prevalecer naquele simpósio da Enfam foi de que súmula tribunal, que é muito mais lógico. Súmula vinculante é muito restrito, extremamente restrito. Então, se nós tivermos ministros do STJ, e também tem participação do ministro do STF, né, juízes federais, desembargadores, juízes de direito, juízes do trabalho, todos eles entendendo, votando, demonstrando que essa tese prevalece, é porque, né, a reflexão acerca da melhor interpretação a ser dada daquele dispositivo é este, porque esse está em maior sintonia com aquelas garantias constitucionais do processo, com aqueles valores constitucionais que nós almejamos proporcionar. Então, eu não gostei da letra aqui do 311, achei ela muito limitativa, porque essa parte eu não vou criticar, não. Existir aquela situação que pode provar só por documentos, tudo bem. Mas só tese firmada em julgamento e só súmula vinculante restringiu muito. Aí, então, nós vamos depender então, da interpretação, né, para permitir que o alcance seja maior. E esse enunciado aqui apenas diz que a decisão, né, não precisa ter transitado em julgado, né, que independe do transjulgado da decisão paradigma. Ou seja, se tiver já uma decisão nesse sentido, isso seria suficiente para conceder a tutela da evidência baseada nesse inciso segundo. Então, eu tenho essa crítica em relação ao inciso segundo, eu acho que ele vai funcionar melhor apenas se a gente tiver um entendimento como esse do enunciado 30, que estendeu para toda e qualquer espécie de súmula, e não apenas aquela súmula vinculante do âmbito do STF. Esse aqui, eu tenho dificuldade de aplicação prática na nossa área de atuação, porque ele envolve um pedido de tutela de evidência dentro de uma relação contratual de depósito, que fica difícil a gente visualizar isso, né, no âmbito trabalhista. Eu não sei se de repente você vai querer argumentar que não, mas aquelas situações no qual o empregado chega lá, ele entrega na entrada suas coisas, e recebe um número, e quando ele volta o cara não quer devolver, não seria possível. Talvez aí você poderia argumentar por aí. Mas essa hipótese de tutela de evidência, ela é própria para a relação contratual de depósito. Ela envolve um pedido rei persecutório. E esse palavrão aqui, né, tem realmente sentido, não foi algo inventado, não, tem essa expressão. Eu não tinha ouvido antes de ver o texto ali, não sei se vocês tinham visto, já tinham visto alguém essa expressão, rei persecutório, mas olha, é uma junção da palavra, persecutório, aquela ideia de perseguição, de correr atrás, e rei, aquela coisa de patrimônio, de bem, né? Você ir atrás do bem que lhe pertence. A ideia básica do pedido de rei persecutório ocorre quando, numa relação de depósito, você deixou algo seu com alguém, quando retornou para pegar, aquele alguém não quer lhe devolver. Aí um pedido de persecutório é você indo atrás daquilo que lhe pertence, mas está nas mãos daquele que não é que ele furtou de você, que você deixou com ele, mas ele não quer lhe devolver. Aí então ele permite aqui que haja a tutela da evidência, quando se trata de pedido de rei persecutório, dado prova documental, adequado do depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Então, é peculiar essa situação envolvendo uma relação de depósito. Eu acho difícil a gente ver isso na prática, no nosso dia a dia. Então, não sei assim, por questões práticas, qual seria o grau de aplicabilidade. Em tese, eu até acho que é, mas então, teríamos que discutir a questão da competência, o que seria um obstáculo difícil, talvez, a ser transposto. E aqui apenas ele exige aqui que a fundada em prova documental tem que ser tanto do contrato de depósito como da mora na devolução do bem. Então esse aqui não vai ter muita aplicabilidade para nós não. Agora, esse que vai. O do inciso 4º é legal. Opa, diga, colega. O vendedor que recebe um carro para trabalhar e quando ele não devolve para a empresa reclamar. Que aí isso não é tecnicamente ele pode correr atrás, aí a equação pode ser acessória, mas não é uma relação de depósito. É parecido. Mas porque o pedido de rei persecutório ele é próprio da relação de depósito mesmo. Aí a única coisa que eu pensei é aquela situação, porque não tem aquela situação no qual o empregado vai, ele tem que deixar as coisas no locker, né? Aí eu pensei talvez alguma, mas veja que a gente está sendo muito criativo, né? Então é uma situação que não vai ser dia a dia para nós. Mas esse próximo vai. Esse próximo é arretado. Né? Eu gostei. Esse é bom. Olha aqui, o inciso 4º. Olha que pode sair da evidência. Quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável.
Rapaz, isso é poesia. Né? Quando eu li isso aqui, eu fiquei emocionado, né? Porque, veja, olha que maravilha é você trocar, Dani, prova inequívoca por prova documental suficiente dos fatos constituídos do direito do autor. É outra história. Prova suficiente está aquilo dentro do razoável. Né? Prova inequívoca é aquela super prova. A prova irrefutável que, na minha opinião, não existe. Então eu gostei disso. Eu até brinquei outro dia desse numa sessão aqui no pleno. Olha, prova inequívoca está com os dias contados. Né? Nós vamos começar a falar sobre prova suficiente, que é diferente. Né? Prova inequívoca é aquela prova, né, impossível. Tudo bem, você pode, não, isso sempre é relativo, vai depender do intérprete, eu concordo. Mas pelo menos a literalidade não vai existir para reforçar aquele que não quer conceder. Porque aqui é prova suficiente, que está muito mais razoável. Mas continua, né? A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Olha aí aquele negócio legal também. Quando, né, o réu tendo a oportunidade de se contrapor, de produzir contraprova, ele não foi capaz de gerar uma dúvida razoável. Aquelas defesas super genéricas, né, aquelas defesas que você mencionou super genéricas, aquelas sem nenhuma prova. Não, eu paguei tudo. Cadê o contrato? Cadê o termo de rescisão do contrato? Nem exibi. São as situações assim, né? Porque aí, aqui, nós vamos interpretar que ocorreu o contraditório. Tem que ter ocorrido o contraditório, porque para se conceder é necessário que o réu não tenha oposto prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, o contraditório foi observado. Então, aqui, observando esse contraditório, o réu não foi capaz de criar a dúvida mínima do magistrado. Né? Foi muito frágil, muito fraca, muito vulnerável a defesa apresentada. Então, esse aqui foi o que salvou a tutela da evidência, na minha opinião. Porque as outras hipóteses são mais restritas. Com sinceridade, conduta abusiva, a gente de vez em quando vê. Mas quantos aqui já viram uma antecipação de tutela por conduta abusiva? Um ou outro caso perdido, talvez, mas vários, dezenas, ninguém. Né? Aquela hipótese segunda, dependendo aí da sua interpretação do que seria suma vinculante ou não, mas é restrita. O inciso terceiro, pedido repersecutório, relação de depósito, também é muito restrito. Mas aqui ampliou. Aqui está bom. Porque exige só isso. Prova documental suficiente. E do outro lado, né, o réu não opôs, né, algo apto a gerar uma dúvida razoável. Opa, diga aí. O mesmo fato, no nosso caso, que a maioria das verbas dos pedidos são de natureza alimentar, e o perigo na demora parece que vai sempre estar presente. Não corre o risco do mesmo fato de se enquadrar na tutela de urgência e de evidência, não. Aí o cara pode pedir duas coisas, por urgência e por evidência. São dois fundamentos, um não exclui necessariamente o outro. Você pode pedir pelos dois motivos. Não há nenhuma vedação nesse sentido. Né? Você apresenta, então, os argumentos, e possível, tranquilamente, não há nenhum obstáculo. E são da evidência. Só que é mais fácil você postular de forma sucessiva, pedindo primeiro a tutela da evidência, porque é mais fácil, já que você não precisa provar, né, o perigo em mora, né? E aí, se o juiz não se enquadra numa dessas quatro hipóteses, ok, mas há motivos para se conceder por de urgência. Mas é perfeitamente possível, é tranquilamente possível. Uma não exclui necessariamente a outra, porque aqui são motivos da concessão. Ora, você pode pedir a concessão por base de mais de um motivo, né? Você pode apresentar fatos, é perfeitamente possível, perfeitamente possível. Veja aí como esse caso aqui, esse aqui, né, é o 10. Esse aqui realmente, né, é interessante. Porque aí ele ampliou bastante. Basta prova documental suficiente, né? E que o réu não tenha oposto provas aptas a gerar essa dúvida razoável. Então, essas duas expressões foram felizes, eu acho. Prova suficiente e dúvida razoável. São os novos paradigmas que nós vamos utilizar quando nós vamos discutir situações envolvendo tutela da evidência. Eu tive um momento aí que eu fiquei na dúvida, porque numa das versões originárias do projeto, eles incluíram também como a hipótese de tutela da evidência o pedido incontroverso. Aquele pedido incontroverso, como ele está atualmente no CPC, Napoleão, no artigo 273, parágrafo 6º, que diz que o juiz pode antecipar a tutela quando um ou mais de muitos pedidos se restar incontroverso. Porque nos projetos originais ele estava como uma hipótese de tutela da evidência. E aí, nessa versão, ele não estava. Aí eu digo, e aí, fizeram o quê com aquela hipótese do pedido incontroverso? Aí eu fui procurar, né, a hipótese
e achei aqui, né, no artigo 356, né, o pedido incontroverso, a hipótese de pedido incontroverso foi promovido de categoria. Ele saiu da tutela de evidência e ele foi para o julgamento antecipado parcial do mérito. Ou seja, olha aqui, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrasse incontroverso. É uma promoção, porque na tutela da evidência não é uma decisão definitiva, é uma decisão que ainda vai estar condicionada à posterior ratificação. Aqui, quando é uma decisão parcial de mérito, é uma decisão definitiva, mesmo que não envolvendo toda a postulação, mas é definitiva quanto àquilo que foi examinado. Então, isso implica, efetivamente, uma promoção. Ele saiu de tutela, de antecipação tutela da evidência, e foi promovido para uma hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito. É mais justo, né? Porque a ideia é essa. Só que aqui, eu sempre, né, visei, não, mas se restar em controvérsia, em tese não poderia ainda haver alguma prova para produzir, que poderia demonstrar. Em tese, sim, se o juiz assim entender, ele pode não proferir de imediato o julgamento e determinar a produção dessa prova para se posicionar. Mas, em princípio, se o pedido não foi controvertido, se o réu não contestou, nós temos que presumir que ele está anuindo, ele está concordando com essa postulação. Então, aqui o pedido controverso não é hipótese de tutela da evidência. Foi promovido para uma hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito. Aquele pedido controverso será objeto de julgamento de uma sentença definitiva aí, né? Não, então, uma decisão meramente interlocutória, que depois ainda terá que ser ratificada em outro momento. Então, isso aí foi uma curiosidade que eu vi só depois. Olha o parágrafo 6º aí, aqui é tutela antecipada, né? Mas aqui já é julgamento, né, parcial do mérito. E o artigo 311, que fala sobre as hipóteses envolvendo a concessão liminar da tutela da evidência. E aí o legislador, ele foi muito preciso ao dizer que a tutela da evidência pode ser concedida liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos 2 e 3. Ou seja, apenas naquela hipótese envolvendo aqui prova documental e tese firmada em causa de julgamento de causas repetitivas ou súmula vinculante, e o inciso 3º, aquele do pedido repersecutório envolvendo aquela relação de depósito. O que significa aqui? Que se ele disse expressamente que o juiz pode liminarmente conceder no 2 e 3, que ele não pode no inciso 1 e 4º, né? Nós temos que interpretar, olha, aqui também ele falou, o juiz pode conceder liminarmente de evidência nas hipóteses dos incisos 2 e 3. Então ele efetivamente limitou. E aí, por mais que eu queira defender, eu não posso. Eu tenho que entender que aquelas hipóteses dos incisos 1 e 4, ou seja, aquela hipótese da conduta abusiva e aquela hipótese aí da prova suficiente, em face da qual o réu não produziu prova apta a gerar dúvida razoável, nesses casos, o contraditório é mandatório. Não tem a opção de conceder sem observar o contraditório. Tem que ouvir o réu. Para se caracterizar a conduta abusiva, é necessário que o réu tenha sido citado, tenha ciência e esteja atuando no processo em respeito ao contraditório. E essa outra hipótese, ela essencialmente precisa do contraditório, porque ela diz que o juiz só pode conceder se o réu, quando teve a oportunidade, não produziu prova suficiente para gerar uma dúvida razoável. Então, medida de eliminada a tutela de evidência apenas nessas exceções. Eis, então, aí a comparação entre tutela de urgência e tutela da evidência. Nós temos ainda um tempinho, vamos rapidamente ver aqueles dois procedimentos antecedentes. O procedimento da tutela antecipada, requerido em caráter antecedente, e o procedimento da tutela cautelar requerido em caráter antecedente. Esse capítulo 13, vocês vão ver, não tem muito o que discutir, porque na prática é essencialmente o procedimento da ação cautelar preparatória. A única coisa que muda é que quando nós temos uma ação cautelar preparatória, nós temos uma ação que depois é sucedida por uma outra ação, a ação principal. E nesse caso não há duas ações. Nesse caso, numa única relação processual, primeiro ele pede a tutela cautelar e depois ele apresenta a postulação principal dentro do mesmo processo, dentro da mesma relação processual. Então, vocês vão ver que essa aqui não tem muita inovação não, mas essa aqui tem. Essa aqui do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, esse aqui é totalmente novo.